Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz Decoração. Bem, para você que não conhece o canal, tá chegando agora, se inscreva, dê um like e acompanhe com a gente aí que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Trabalhando bastante aqui para trazer novidades bacanas para vocês. Daniel Maia comentou no vídeo do rasgos no forro de gesso e iluminação. Ele comentou aqui no dia 7/11 de 2020, ó. A gente não esquece de ver, a gente tá sempre vendo os comentários aí, respondendo todos. Poderia fazer um vídeo de como projetar, planejar a iluminação antes do forro de gesso? Seus vídeos são sempre bem esclarecedores. Aqui é um pouco, agora vou para um projeto básico aqui do cliente José Eduardo, que eu fiz aqui alguns anos atrás, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho dessa questão do planejamento da iluminação aqui para uma residência, para um apartamento no caso. Então aqui já tá os pontos definidos aqui, foi uma sugestão, tá? Geralmente eu faço uma ou duas sugestões. Eu tenho uma primeira conversa com o cliente, então é importante você entender, fazer um briefing ali, ver quantas pessoas vão estar na casa, se tem animal de estimação, qual que é a idade do pessoal, gosta de ver filme, vai trabalhar, vai ter um quarto que vai trabalhar agora com essa questão de que teve a pandemia, mudou bastante, né, a questão do ficar em casa, então tem o home office, então é bom várias questões serem perguntadas, gosta de cozinhar, de receber amigos, vai pegando. Aqui vai ser só um básico para entender algumas questões, tá, dessa questão do planejamento, legenda e definir as luminárias, tá? Então aqui a primeira coisa foi definir os pontos, né? Então você vai ver aqui um ponto laranja, um ponto rosa, azul, um verde água. Então aqui foi definida onde eu queria ter luz. Então quis ter ao redor da mesa, uma luz difusa aqui porque é a cozinha, um pouco na entrada, e a pessoa que entrar ela vai ter uma luz para cá ou mais para dentro aqui da sala. Pontos de luz ao lado da TV, pode ver que eu não gosto de usar na frente, eu sempre falo isso para vocês. Uma luz geral aqui para o local, e por aí vai. Então vamos passear aqui pelo ambiente explicando para vocês o que foi feito. Então aqui no caso uma entrada, foi uma questão ele criou um projeto com baixo custo, tá? O mínimo necessário, e vocês vão ver que não foi colocado o pendente aqui na mesa, ele foi comprado depois. Aqui na verdade está faltando um ponto que foi colocado, mas ele não instalou, ele não comprou, ele adquiriu só o necessário mesmo para ele morar e depois ele mexer no restante. Então uma luz na entrada. Tá, a entrada aqui a gente pode fazer com... Aí o modelo do spot são vários tipos. No caso, foi colocado uma lâmpada dicróica, tá? Na entrada eu até gosto de colocar às vezes um embutidinho, alguma coisa com cristal, né? Aquela energia positiva para a entrada aqui. Indo para a cozinha, então tem uma luz difusa. E aí na legendinha você já vê aqui, ó, placa de LED de 1,20 m, ó. Então você tem uma luz geral aqui. Aqui é bom sempre perguntar para o cliente se ele vai ter um armário, então você pode pôr um perfil de LED, uma fita de LED, ou você pode pôr aqui um perfil vindo do gesso se não tiver o armário para complementar essa luz. Pode ser usado luz pontual também, e é importante ter essa luz aqui de trabalho na pia, porque você vai fazer sombra estando em pé para essa luz aqui, tá? Aqui foi complementado com mais 2 spots ao redor da mesa aqui, como eu já disse para vocês, para ter aquela luz geral. Aqui no lavabo eu colocado 3 embutidos de mini dicróica, fazer um spotzinho mais discretinho, menorzinho, tá? Para ficar bem minimalista aqui. Voltando aqui para a sala, foi colocado aqui uma lâmpada com spot de AR70, para dar um ar mais cênico aqui, valorizar algum objeto. Então as ARs eu gosto bastante porque elas são peças que contornam um objeto. Então, por exemplo, eu tenho essa caveira aqui. Se eu jogar uma lâmpada
dicróica ou par 20, ela vai iluminar? Vai. Só que ela dá uma estouradinha assim, ela estoura um pouquinho. A R70 ou a 111, por ela jogar a luz ser jogada para trás, e o próprio, como o nome já diz, né, ele é alumínio reflector, então ele é uma lâmpada alumínio refletora, parabólica, digamos assim. E aí essa luz volta para essa parede de alumínio, ela bate na parede de alumínio e volta pra gente. E aí ela tem uma angulação, ela pode ser um grau mais fechado ou mais abertinho. Aqui eu quis usar, no caso ali com 12 graus, mais fechadinho, e eu faço essa luz vindo numa escultura que eu consigo contornar. Ela é parecida, né, com questão de potência, fluxo luminoso, candelas com as outras lâmpadas, mas o efeito ele tem um toque cênico ali diferente. Aqui foi para complementar, se você tiver um painel, um revestimento, quadros, né, então de repente você pode direcionar o spot aqui. Foi colocado uma luz geral, juntando 4 lâmpadas par 20, para não ficar um tom difuso, um pouquinho mais pontual. Foi feito aqui com 4, para não precisar pôr 4 individuais assim, ó, por exemplo, aqui nesse perímetro, foi colocado ao centro e ele faz uma bolona de luz, digamos assim, aqui no meio. Vocês vão me perguntar, pô, aqui atrás não tem nada? Poderia pôr, eu poderia pôr uma wall washer jogando aqui para trás, spot direcionando para a parede, mas o cliente realmente ele quis economizar ao máximo, foi na necessidade. Expliquei para ele que é legal ter uma outra luz complementar para quando for assistir TV no escuro. Inclusive eu gosto muito de dimerização nessa parte de home. E aí foi colocado 2 mini dicróicas também para ficar bem discretinho. Às vezes eu já usei também com a R70, grau fechadinho aqui ao lado, para fazer essa luz de modo que você está assistindo o filme e aí você diminui um pouquinho essa luz e ao mesmo tempo não força muito a vista, porque não é muito bacana. Você tem a questão do LED azul que tem nos computadores, celular, também tem na TV, e força um pouco a vista, então ele já ajuda a dar essa balanceada, tá bom? Não forçar tanto a vista. Pegando aqui o banheiro, foi colocado 2 embutidinhos na parede para dar um efeito bem tranquilinho, para não ficar uma escuridão aqui no box. E também não dá uma super claridade aqui com par ou com outro tipo de luz. Aqui no caso a gente usou um spot de mini dicróica com lente resinada, tal, por conta do vapor, tá? Às vezes aqui no box é importante você pegar peças com IP para o índice de proteção aí, tá? Fica aqui a sugestão também com a nossa aulinha de IP para vocês, para quem não sabe, ver o que é essa questão da proteção nas luminárias. Aqui foi colocado uma luz geral, então foi colocado uma par 20, e aqui foi colocado uma dicróica aqui. Geralmente o mais adequado é a gente usar uma luz que vem de frente. Hoje com os perfis ajudou muito essa questão, você contorna o espelho, coloca essa luz de frente. A luz indireta também atrás, em volta do espelho, também ajuda muito, tá? E ao invés de usar é mais adequado a gente usar 2 spots, inclusive, para ter o encontro dos fachos e aí vir meio que lateralmente, meio que de frente no seu rosto. E aí eu digo por experiência própria que no meu banheiro eu tenho 2 lâmpadas dicróica vindo, e aí eu vou fazer a barba. É claro que se eu deixo uma só e eu estou estático, eu fico com a maçã do rosto aqui sombreada. Para mulher que faz maquiagem e tudo, atrapalha um pouco, mas a partir do momento que você movimenta, aquele facho de luz ele preenche. Aqui pro closet é um tipo de luminária que eu gosto bastante. Aqui pode ser tanto com fluorescente, que eu usei na ocasião. Aqui eu usei com 2 T5 fluorescente, que é das fluorescentes eu adorava utilizar T5. E na ponta 2 dicróicas, pode ser par 20. Então aqui eu posso inclusive dividir em 2 circuitos essa luminária, que eu tenho uma luz difusa ao centro e uma luz pontual aqui, né? Pontual nas pontas da luminária. Ficou meio redundante aí, mas é isso mesmo. E aí, a partir do momento que eu ligo as 2 juntas, eu gosto muito dessa mistura do efeito do difuso com pontual, porque eu
eu aguço de alguma maneira a reprodução de cor, eu gosto do efeito, o resultado final, tá? Aqui no quarto, o que acontece? Para não ficar uma luz em cima da cara da pessoa que está deitada, e para fugir um pouco do padrão do plafond ao centro, que é a luminária no centro, foi colocado meio que na bordinha aqui da cama, meio na lateral, duas peças duplas de par 20, e você tem meio que uma luz geral aqui e já funciona super bem, tá? E aqui, como ia ter uma TV também no quarto, foi colocada a mesma solução que ele já está acostumado aqui na sala. Então ele tinha a solução das duas mini em volta da TV, aqui também foi colocado, tá? Então é legal, você identifica que a gente colocou as cores, ó, azul, qual que é, ó, dicróica, vermelhinho, e aí você tem uma legenda, você já começa a ter um planejamento do que você vai fazer no seu apartamento, na sua casa, no seu comércio. Então aqui é um início do processo, onde vai ter os pontos de luz, e claro que nesse contexto tem a parte técnica, que é você entender qual o fluxo luminoso que esse LED emite, que essa luminária emite, qual é a candela, qual que é o efeito, é o grau aberto. Então é uma mistura de um pouco da sensibilidade do que é colocado numa planta aqui num projeto, e ao mesmo tempo tem a resposta técnica, porque de nada adianta se eu colocar aqui, vou dar um exemplo, tá? Nessas 4 spots aqui, eu colocar aqueles spots tá bem comum no mercado, né? Tem eu digo, a prostituição dos painéis, mas tem também uns spots com LED acoplado, bem baratinho, que é um spot meio de plástico assim, ABS, e aí vem um LED acoplado, e aí você põe que dura 2 meses, nem isso já pifa, começa a piscar e tal. Então, às vezes você põe aquela peça, o cara fala, essa aqui é dicróica também. E aí ele emite 100 lumens, 200 lumens, e passa o tempo, ele já perde esse fluxo luminoso e emite 50 lumens, digamos assim. Enquanto você pega uma lâmpada com qualidade, que emite ali 500 lumens, o ângulo ali médio e tal, você já fez uma luz geral, e que esse LED tem a normativa que vai tá dentro da norma, que LM80, 70, e aí você consegue ter essa questão da durabilidade. Então é bom você procurar LED de garantia, de qualidade, para manter. Então, para esse projeto ser duradouro, você ter menos manutenção e tudo mais, né? Algo sustentável aí. Então é isso, espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Fique atento aqui às novidades abaixo e obrigado!